Olá, meninos! Bom dia, boa tarde, boa noite. É só uma aula introdutória e eu vou conversar com vocês um pouco sobre cálculo diferencial e cálculo integral. Isso é só uma aula à parte, mas é algo que a gente deve saber sobre as velocidades instantâneas e sobre os limites e como calcular. Isso cai muito e é muito fácil da maneira que eu vou explicar. Eu tenho aqui o cálculo diferencial e integral. Eu tenho uma velocidade escalar média no trecho AB. Eu tenho esse trecho AB e aqui tem uma velocidade escalar média. Significa que a média da velocidade entre os movimentos A e B. Ok? E eu tenho aqui uma velocidade instantânea, né? A velocidade instantânea é quando o tempo de 1, ou o tempo de 2, e o tempo de 3, eles foram muito pertinhos, são muito juntinhos, tendendo a zero. Então, eu tenho velocidade instantânea. Então, vamos lá. Antes eu vou contar algo para vocês. Devemos a Isaac Newton a criação do cálculo diferencial integral, conforme nos conta a história. Em 1666, uma grande peste assolou a Grã-Bretanha. As escolas foram fechadas e Newton não pôde ir para a escola. É o que está acontecendo aqui nessa pandemia. Caso vocês vejam um vídeo no futuro, vocês ficam sabendo que nesta época a professora está dando aula à distância, está dando aula em casa, porque estamos todos em quarentena, todos em casa. Não podemos ter contato nenhum com o indivíduo por causa da pandemia. Em 1666, realmente uma grande peste, uma grande pandemia assolou a Grã-Bretanha. As escolas foram fechadas e Newton não pôde ir para a aula, ok? E Newton, que acabara de obter o título de bacharel na Universidade de Cambridge, refugiou-se em casa na sua zona rural. Ele tinha acabado de adquirir o título de bacharel na universidade, mas ele não pôde sequer dar aulas. Por quê? Porque veio a Grande Peste em 1666. Então, ele refugiou na sua casa, na zona rural. Foi nesse período que ele elaborou uma teoria matemática que daria origem ao cálculo diferencial. Então, o que ele fez de bom? Nesse período, ele aproveitou para estudar. Nesse período, ele aproveitou para colocar a sua fantasticamente em movimento. E foi nesse período que ele elaborou uma teoria matemática que daria origem ao cálculo diferencial. Hoje sabemos que outro matemático, né, também chegaram independentemente às mesmas descobertas de Newton. Ok? Muito bem. Apenas as 4 operações matemáticas são insuficientes para uma definição rigorosa. Apenas as 4 operações matemáticas são insuficientes para uma definição rigorosa da velocidade escalar instantânea. Esse rigor só se tornou possível com o cálculo diferencial. Está aqui. Então, vamos lá. O que é esse rigor que se tornou possível? Ok? Está aqui. E a professora escreveu para vocês. Ó. Para definirmos a velocidade escalar em determinado ponto da trajetória, ok? Para definirmos a velocidade escalar em determinado ponto da trajetória, precisaremos usar um termo matemático. Não elementar, não das 4 operações, não a matemática conhecida no ensino fundamental em 1, 2, que é algo muito simples para calcular isto, ok? Descoberto por Newton, que chamou o seguinte, a passagem do limite. Quando Leibniz descobriu esse cálculo integral, ele colocou o nome a passagem do limite. E assim, tomamos 2 pontos A e B da trajetória, muito próximos um do outro, definindo em um pequeno trecho que se mede um delta-hélice. Tomamos um ponto AB numa trajetória, um pequenino texto que a gente vai chamar de delta-S. Eles estão muito juntinhos, no pequenino texto de delta-S, e que será percorrido pelo móvel, ok? No intervalo de um trajeto chamado uma distância
de um tempo Δ1. Calculamos a velocidade escalar média pela sua o quê? Sua definição tradicional. A velocidade média V1 é um ΔS1 sobre um ΔT1. Então, a velocidade média é a diferença das distâncias dividido pela diferença do tempo. Agora, de ΔS2, o que? Ele é menor que o ΔS1. Significa que cada vez está diminuindo mais ainda. No entanto, é possível escolhermos um trecho menor que o anterior. Tal que se tenha um ΔS2 menor do que o ΔS1, menor do que a distância, que será percorrida no intervalo de tempo ΔT2 menor do que o ΔT1. Assim, a nova velocidade escalar média será o que ela vai ser? Ela vai ser uma velocidade média agora, que eu vou chamar de 2, será um ΔS2 dividido por um ΔT2. É importante que se entenda que a velocidade média V1 e a velocidade média V2 são valores muito próximos um do outro. Elas estão muito próximezinhas. Mas não se pode garantir qual é o valor. Tipo assim, elas estão muito próximas, mas não posso garantir. Eu sei o quê? Que uma velocidade, que eu vou chamar aqui. Voltei, vamos lá. Eu tenho, então, o quê? O processo, então, repetido infinitas vezes. Está aqui, o processo é repetido infinitas vezes, sempre se tornando um intervalo menor que o anterior. Teremos, portanto, um ΔS1, que eu vou chamar de J, menor que um ΔS1. E, sucessivamente, é um ΔS3 menor que um ΔS2, menor que um ΔS1. Onde, tá, gente? Eu vou dizer para vocês. O I e o J são números inteiros qualquer. Um número inteiro qualquer aqui, ó. O número inteiro qualquer J é menor que o número inteiro sucessivo, o ΔS1. E aí vai, menor. É um número qualquer. Então, o que eu posso dizer para vocês? Que o ΔSJ é menor que o ΔSI, que é menor que qualquer ΔS, que é menor que o ΔS3, que é menor que o ΔS2, que é menor que o ΔS1, onde I e J são números inteiros qualquer, sendo J maior que I, sendo J maior que I. Agora vamos falar aqui do tempo. Eu tenho um ΔTJ, que é um número qualquer. Ele é maior que o ΔTI, são números J e I, são números inteiros, onde J é maior que I. ΔJ é menor que o ΔTI, que é menor. Então, ΔT3 é menor que o ΔT2, que é menor que o ΔT1. Então, eu tenho aqui, ó, ΔT1 é maior que o ΔT2, que é maior que o ΔT3, que é maior que o ΔTI, que é maior que o ΔTJ. Podemos, então, falar o seguinte, que a V1 é o quê? O ΔS1 dividido por ΔT1. A V2 é o ΔS2 dividido por ΔT2. A VMI, que eu chamei de I, é um ΔSI dividido por T1, por ΔTI, e uma BMJ é um ΔSJ dividido pela TMJ. Ok? Vou virar a folha. Daqui, nós temos o quê? Nós temos uma velocidade que ela está tendendo a um limite, ok? O limite da velocidade média é quando o tempo está tendendo a zero. Eu leio o seguinte aqui, ó. Como é que eu leio isso aqui? Limite da velocidade média para um ΔT tendendo a zero. Aí eu fiz um exercício para a gente aqui, ó. Vamos usar uma equação de segundo grau. Aqui está a nossa distância. 2 mais 3t mais 5t2
tá bom? E vou lhe ensinar como que a gente vai calcular, vai derivar isso aqui, tá bom? Uma regra muito prática e muito simples. Essa regra vocês podem saber. Ela é muito prática e ela é muito simples. Olha aqui, vamos colocar essa regra muito prática e muito simples. Vamos aqui, a regra é muito prática e muito simples. Em cada monônimo da expressão, polimônimo, né? Em cada monônimo da expressão polimonomial, multiplica-se o expoente pelo coeficiente. Depois, subtrai-se uma unidade do expoente. Então, nós vamos fazer isso aqui. Como é que eu fiz isso aqui? Ok? Vamos lá. Para cada monônimo da expressão polinomial, multiplica-se o expoente pelo coeficiente, subtrai-se uma unidade do expoente. Vamos lá, como é que eu fiz isso aqui? Derivamos cada um dos monônimos da seguinte maneira. Então, eu vou derivar cada um dos monônimos da seguinte maneira. Então, eu tenho aqui a derivada do termo cinco T2 fica multiplico, não é isso que eu falei da regra? Então, multiplico 2 vezes 5. 2 vezes 5. Não é isso? Eu não falei que eu pegaria esse termo aqui, né? Olha lá. Subtrai-se uma unidade do expoente, então vai ser o quê? Vezes o tempo, que é 2 menos 1. É só isso que nós temos que fazer. Eu pego esse aqui, este termo do expoente, e multiplico pelo número que está na frente da nossa incógnita. Então, aqui eu tenho 2 vezes 5 e do expoente retiro 1. 2 vezes 5, 10. Então, aqui é 10t. Fiz a primeira. Ok? Vou fazer a derivada do segundo termo. A derivada do segundo termo. Qual que é o meu segundo termo? 3t. Fica. Não é isso? Aqui não tem 1 vezes 3, então é 3 vezes 1 vezes o t. O que era o t? Aqui não é 1, eu não vou retirar 1. Então, 1 menos nada. Isso aqui vai ser igual a quê? A 3 vezes 1. 1 menos 1, nada. Todo número elevado a zero é 1, é 3. Vamos fazer a derivada agora do terceiro termo. A derivada do terceiro termo, que eu vou falar que é a derivada da constante. Então, vou fazer a derivada da constante. 2. Vai ficar com... Olha aqui. Eu não tenho nada, né? 2 vezes nada é nada. É 0. Então, qual a conclusão que eu tiro? Qual a conclusão que eu tiro? Que essa velocidade média vai ser igual a um ΔS dividido por um ΔT, que é igual a quê? A 10t mais 3. Ok? Tá aí. Uma regrinha simples para a gente poder fazer. Até a próxima aula.